bem? Me chamo Thiago Genisto, professor de Geografia e Estudos Amazônicos do Colégio NEP, e hoje a gente está aqui para mais uma aula de Geografia do nono ano, ok? A gente vai começar agora o assunto do quarto e último bimestre. A gente vai falar um pouco, a gente falou sobre a Europa, e agora a gente vai falar sobre um outro continente, ou parte dele, que é o Oriente Médio, ok? Bora lá. Olha aí, Oriente Médio, região de contrastes. Por que eu coloquei contrastes assim no começo? Quando a gente vê em fotos ou coisa parecida, contrastes é o que está, por exemplo, o que está mais escuro lá atrás, o que está mais claro aqui na frente, enfim, contrastes é exatamente isso, regiões de diferenças que estão no mesmo espaço ali, mas convivem com as suas mesmas diferenças. Essa convivência, ela é pacífica, ela é harmônica? Por muitas vezes não. Quando a gente fala do Oriente Médio, definitivamente não. Então, bora falar aqui um pouco mais sobre essa região e todos esses contrastes que tem nesse território. Olha aí, primeiro a gente vai falar sobre características naturais. O clima árido e semiárido da Ásia seca. A gente tem aqui no Brasil uma região que é característica pelo semiárido, que é a região do sertão nordestino. E quando a gente fala de semiárido, não é definitivamente árido. Ali no sertão nordestino tem chuvas, mas são chuvas inconstantes, tem rios, mas são rios intermitentes, que são temporários, ok? E aqui, no Oriente Médio, é árido de fato. Tem regiões de deserto, como no Emirados Árabes, regiões desérticas ali pelo Iraque, enfim, regiões que não tem rios, que as chuvas são muito raras mesmo, então são regiões áridas. E tem regiões semiáridas também que têm chuvas, mas elas não são constantes, elas são irregulares, elas não têm um período definido de chuvas, ok? E aqui a Ásia seca, a gente chama de... A gente tem que lembrar que o Oriente Médio, apesar das suas diferenças culturais, físicas, etc., ainda faz parte da Ásia. A Ásia é essa que a gente lembra por ter chineses, coreanos, japoneses, mas o Oriente Médio faz parte, sim, da Ásia, ok? Aqui, por causa desse clima árido e também o semiárido, a questão da agropecuária lá também não é tão elevada quanto outras regiões do globo, como por exemplo o Brasil, os Estados Unidos, exatamente por causa desse território muito árido, muito seco, com um solo por vezes muito tóxico para a agropecuária, ok? Aqui a gente tem os países que fazem parte desse território: a Síria, o Iraque, Israel, Líbano, Kuwait, Emirados Árabes, Jordânia, Catar, enfim, tem vários ali naquele território. São muitos países num território bem pequeno. Isso daí a gente já faz também a gente ter noção porque de tanto conflito naquela região. São muitos países em um território muito pequeno, que é a região do Oriente Médio. Ok? E aqui a gente já vai falar um pouco melhor sobre alguns países, sobre alguns conflitos que abarcam essas características culturais do Oriente Médio. O Oriente Médio que a gente vai falar nas próximas aulas aí tem características culturais bem fortes, e não ligadas exatamente à questão da violência, dos conflitos, da geopolítica, mas questões culturais muito ricas, questões naturais também muito ricas. Tem o Mar Morto, tem várias e várias praias ali que são lindas e belas, mas que a gente vai falar mais que das características gerais, ligando os conflitos e a geopolítica de alguma forma. Olha aí, o Líbano é um dos países que tem diversos problemas, principalmente com Israel e Síria, convivem com conflitos, com atentados armados, bombas, no seu território exatamente por causa desses conflitos. E aqui a gente já coloca regiões de forte geopolítica, exatamente por isso, por essa ligação dela entre a Ásia e a Europa, e também outros fatores também que são ligados, que a gente vai falar um pouco mais daí para frente, mas ali como uma região de transição entre dois fortes continentes, como aquela parte da Ásia, mais ligada ao Oriente, e a Europa, tanto ocidental quanto oriental, sempre foi uma região de grande atrito, de tensões, como a região do Oriente Médio. Aqui tem a Liga Árabe, que é liderada pela União, quer dizer, pelos Emirados Árabes, então, e os países ali que são árabes naquela região professam o islamismo, eles fazem parte dessa Liga Árabe aí, que dá atenção ao povo árabe, também reúne ali o povo árabe em uma só unidade. A gente vai entender aqui mais pra frente por que dessa união do povo árabe naquele território, por vários e vários fatores que levaram à desunião desse povo. Então a Liga Árabe vem aí
para tentar abarcar e unir de alguma forma os vários povos árabes, povos islâmicos daquela região. Aí aqui, região de conflitos culturais e econômicos. Quando a gente vai pensar definitivamente nos conflitos que tem no Oriente Médio, claro, a gente tem que levar em conta questões culturais, a questão que a gente lembra dos xiitas, dos xiitas sendo uma parte mais radical, digamos assim, do islamismo, e os sunitas como uma parte mais liberal. Tem vários conflitos culturais ligados a isso, com a questão de Meca, de Jerusalém, mas também nisso tudo tem questões econômicas, como o próprio petróleo, como regiões ali que estão perto de mananciais, como o próprio Rio Jordão, e tudo, qual a importância que tem economicamente falando desse território, ok? Aí aqui a gente já vai, população organizada perto dos grandes rios, Jordão, Tigres e Eufrates. O Jordão a gente já é conhecido da gente em geral, porque, enfim, por questões bíblicas, do Rio Jordão, da Jordânia, daquele território ali. E Tigres e Eufrates são os rios responsáveis pela crescente fértil, que foi o território de onde cresceu a primeira cidade, né? O primeiro território mesmo, a primeira sociedade humana conhecida, que foi na Mesopotâmia. Então ela cresceu exatamente porque ela estava ali perto dos rios Tigres e Eufrates, ok? Sem contar também a região do Rio Nilo, que foi importante ali para a civilização egípcia, que é uma das mais antigas também, que fica ali perto daquele território, mas fica no continente africano. Aí aqui, berço das principais religiões monoteístas do mundo. Nas religiões monoteístas a gente tem que lembrar o islamismo, que professa o Deus Alá, no cristianismo com Deus, Jesus Cristo, Maria, todo mundo que está ligado aí nisso, e o judaísmo, que tem o Alcorão e tudo aquilo ali ligado ao judaísmo, e toda essa religião que se professa há muito mais tempo que o cristianismo, ok? Todas ali nesse mesmo território surgindo no Oriente Médio. E aí a gente já consegue entender um pouco mais desses atritos culturais ligados principalmente à religião. Aí aqui, como eu disse, tem os fatores econômicos que ligam esses conflitos também. Aqui o fator petróleo, atuação geopolítica dele, e contando com o petrodólar. Na região do Oriente Médio, o que falta de riqueza quanto a questões hídricas, quanto a questão de água, sobra em questão de petróleo naquela região. Então, muitos dos países que a gente vê esbanjando riquezas, seja de forma bem regional, digamos assim, mas eles esbanjam riquezas, tudo isso, cada disputa do petrodólar, a gente vai entender um pouco melhor sobre como eles conseguem gerir o petróleo naquela região ali, os demais atritos e conflitos que vêm a partir disso. Aí aqui, quanto à questão do petróleo também, o Kuwait, que tem a maior desigualdade social do mundo, que tem vários sheiks que eles estão enriquecendo com o petróleo, enfim, mas essa renda que consegue a partir do petróleo não é distribuída pela sua sociedade. Então a sociedade convive com uma realidade de pobreza e de miséria, de fome, mas os sheiks e as pessoas que estão ali ligadas ao petróleo, elas convivem com uma realidade de riqueza e de ostentação. Aí aqui também o Emirados Árabes Unidos, que tem Dubai, que Dubai em pouquíssimo tempo se tornou uma cidade conhecidíssima no mundo por ter sido a cidade que nasceu no meio do deserto, a partir, mesmo com todas as situações indo contra o crescimento de Dubai, a partir do dinheiro, de toda aquela fertilidade ligada ao petróleo naquele território, essa cidade cresceu no meio do deserto e hoje é uma das cidades mais importantes do mundo e da Ásia e do Oriente Médio. Vários eventos são ali naquele território. Tem a questão da dessalinização de água ali, que é um dos polos contra essa nova tecnologia no futuro, exatamente em Dubai, uma cidade que esbanja riqueza, esbanja ouro e nasceu no meio do deserto. E aqui a gente já vai falar um pouco sobre a OPEP, sobre o cartel do petróleo. Cartel, para vocês que não sabem, mais ou menos, vou dar um exemplo bem básico aqui. Tem uma rua, uma avenida com 3 lojinhas vendendo, por exemplo, melancia. E cada um vende a melancia de um preço. Quem vende o preço menor consegue vender mais, mas consequentemente não consegue lucrar tanto.
e quem vende o preço maior da melancia não consegue vender porque, enfim, porque o preço não é tão barato e também não lucra. Então, eles, os 3 vendedores de melancia, eles se reúnem e falam: bora tentar todo mundo fazer o mesmo preço, a gente consegue dividir, ninguém tem concorrência e todo mundo sai ganhando e tem o seu lucro. Então o cartel é mais ou menos isso. Para evitar a concorrência no território, para que novos conflitos não viessem a acontecer, que um fez o barril de petróleo a um preço e o outro um preço menor, eles criaram esse cartel que todos eles têm o mesmo preço e são preços altíssimos. Por exemplo, a gente vê que é pouco, digamos assim, mas $100 um barril de petróleo. Então, pela quantidade de petróleo que é extraída ali, por exemplo, quase 30 barris por minuto, eu acho, ali naquele território do Oriente Médio. Então, já é muito, já é bastante ali contra a questão da riqueza do petróleo naquela região. Então, eles mantêm o mesmo preço. Esse é o cartel, financiado pela OPEP, que é a Organização dos Produtores Exportadores de Petróleo do Mundo, que também tem a Venezuela, que é, se não um dos 3 maiores exportadores de petróleo do mundo inteiro, que é a Venezuela também, que fica na América do Sul, que faz parte da OPEP aqui, junto com os países do Oriente Médio. Aí aqui nos Estados Unidos, a gente já liga uma visão geopolítica da região exatamente por causa do petróleo. Se a gente for ver aqui mais pra frente, a gente fala dos conflitos que teve lá, muitos tiveram o dedo dos Estados Unidos exatamente por causa dessa visão geopolítica e por causa da riqueza que aquele combustível fóssil, que é o petróleo, tem nessa região. E aqui, como eu disse, um barril de pólvora nessa região, exatamente os Estados Unidos ali ligado nisso. A Guerra do Golfo, a Guerra do Afeganistão é um exemplo disso. A Guerra do Golfo ela começou ali no começo da década de 90, junto com o presidente George Bush, né? George Bush, o pai do George W. Bush, que em meio a um conflito ali entre Iraque e o Líbano, coisa bem pequena, teve uma intervenção americana naquela região, já com olhos no petróleo daquela região, que se tornou uma guerra enorme, um pequeno conflito entre poucos países, se tornou uma guerra enorme exatamente por causa da intervenção dos Estados Unidos. E depois a Guerra do Afeganistão, que foi o resultado do 11 de setembro, né? O ataque de 11 de setembro de 2001, as Torres Gêmeas de Nova York, que foi o ataque organizado pela Al-Qaeda, pelo Osama Bin Laden, que causou assim, a Guerra do Afeganistão, que durou cerca de 10 anos da ocupação americana naquele território. Claro, falando, estamos atrás de terroristas, guerra ao terror, Al-Qaeda, mas claro que teve dedo ali também quanto a extração e o poderio do petróleo naquela região, principalmente do Afeganistão, que também é um dos grandes produtores. E aqui, quanto à questão de Israel e Palestina, que a gente vai falar melhor nas próximas aulas, quanto à questão árabe-israelense, mas é quanto ao território da Palestina ali que sofreu com o sionismo judaico, que foi a partir de 1945, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, teve essa grande migração de judeus pelo mundo para encontrar o que eles chamam de terra prometida, a terra de Sião, que fica ali na Palestina, que era um território palestino até então, um país normal da Palestina, que foi tomado pelo povo de Israel, e aos poucos ele foi tomando esse território, e hoje em dia a Palestina nem território para si tem, que foi tomado todo por Israel. Esse momento a gente vai falar um pouco disso nas próximas aulas, falar da Guerra dos 6 Dias e como isso tudo interferiu na questão geopolítica e territorial daquele lugar. Tem questão histórica também, a gente já liga com a questão bíblica da Terra Prometida, o pessoal da Palestina também requerindo essas questões históricas, enfim, tem coisa muito confusa ligada a isso, da questão árabe-israelense. E aqui tem a Guerra da Síria também, que é mais recente, é distante, faz 7 anos, enfim, começou em 2013, né, 2013, faz 7 anos, mas é recente, digamos assim, desses territórios ali ligados aos rebeldes, ao Bashar al-Assad, a toda aquela questão da Primavera Árabe, que infelizmente na Síria deu errado e continua dando e não se sabe quando vai acabar esse conflito aí. Então é só para vocês terem uma ideia do tamanho do barril de pólvora e dos vários e vários contrastes que tem naquele território, ok? Espero que a aula tenha sido boa, que vocês possam pausar o vídeo, copiar o que tem aqui no quadro e que eu tenha feito compreender, que vocês tenham um ótimo momento de estudo agora, ok? Muito obrigado, até a próxima aula e bom dia!